Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando, em Goiás, 8 horas da manhã. Está fazendo 20 graus Celsius e tá uma manhã bonita, do jeito que eu particularmente gosto, nublado. Bom, mas nós não vamos falar de tempo, claro, né? Ontem eu tive uns probleminhas, porque eu esqueci de comprar o remédio que eu mais precisava. Então hoje eu vou corrigir esse erro. Enfim, a questão não é essa. Um assunto que eu queria ter falado ontem e não pude falar porque houve um déficit de oxigênio é a questão da China com Taiwan. Pessoas, vamos começar com os pontos essenciais do debate, certo? O primeiro ponto é que Taiwan é China. Taiwan é uma ilha rebelde. Taiwan não é um sujeito internacional de direito próprio. Taiwan faz parte da China. Não deve, não pode haver dúvida a respeito disso. Inclusive, internacionalmente, esse é um ponto pacífico. 世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，在中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动的问题上，中方立场是一贯明确的，即必须按照一个中国原则来处理。这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。得道多助，失道寡助。国际社会坚持一个中国原则的基本格局不可撼动，推行台独分裂绝不会得逞。任何违背一个中国原则、打台湾牌、搞政治操弄的图谋，都注定以失败告终。 Mas se é um ponto pacífico, por que que os Estados Unidos da América insistem? O Japão insiste, o Reino Unido insiste, a Europa insiste. Isso é um ponto pacífico, sobre o qual não restam dúvidas. Para levar caos, confusão. É disso que o Ocidente vive. Caos. Certo? A geopolítica deles é baseada no caos. Baseada no caos. Como eles interferem nos países, é criando caos e confusão. Dissensão, apoiando o movimento separatista, apoiando luta religiosa, criando o identitarismo oqueísta, que separa as pessoas, impedindo a luta de classes, patrocinando a extrema-direita, movimentos negacionistas. Onde os Estados Unidos chegam, eles semeiam o inferno. Os Estados Unidos e o Ocidente são agentes do caos. Perfeito? A gente tem que ter isso muito claro antes de fazer qualquer análise. Nesse mapa da China que eu mesmo fiz, à mão, perdoem, eu dividi o país pela forma tradicional, a linha Hehe-Tangchong. À direita dessa linha, a leste, moram 94% dos chineses, certo? Praticamente 19 em cada 20 chineses. À esquerda, que é a maior parte do país, mora 1 em cada 20, 6% dos chineses. Por que essa divisão? Vou começar falando um pouco sobre a China. No território a oeste, essa parte que vocês estão vendo à esquerda da linha, você tem terras muito altas, muito frias, muito secas e combinações delas. Muito altas e secas, muito altas e frias, muito secas e frias, e muito altas, muito secas e muito frias. Como, por exemplo, na República não, né? Autônoma, no território autônomo, região autônoma de Xinjiang, que o Ocidente gosta de chamar de Tibete só para poder implicar. É Xinjiang, não existe Tibete, é Xinjiang. Da mesma forma que você não fala que a Albânia é Skipere, que a Geórgia é Skatvelos, que a Finlândia é Suomi, é Xinjiang, não é Tibete. Certo? Então aqui fica Xinjiang,
nem Mongol, Xinjiang Uigur e outras regiões autônomas, certo? Como Gansu, que também é uma região... Não, Gansu não é uma região autônoma. Ningxia, que é uma região autônoma. Ainda fica parte das províncias de Qinghai, habitado também por minorias tibetanas, e Sichuan, a maior parte de Sichuan. Essa é a região oeste da China, perfeito? O oeste da China é a região menos populosa, menos povoada, mas maior do país. A importância é estratégica. É a região onde nascem os rios que abastecem a maior parte da Ásia. É uma região que tem grandes recursos minerais e energéticos. A China é um grande produtor de petróleo. E vai ser ainda mais, porque eles vão explorar petróleo em condições ultra profundas, certo? A China é de longe, mas muito de longe mesmo, o maior produtor mundial de terras raras, que são importantíssimas para o mundo inteiro. Mas o ponto aí, hoje vocês não estão vendo o céu azul de Goiás, porque o céu tá cinza, mas ainda assim é bonito. Olha essa formação de nuvens, é como se o sol estivesse gritando na direção da gente. Acho muito bonito. Enfim, qual que é o lance? Taiwan, a China tem duas grandes ilhas oceânicas. Hainan, ao largo da costa fronteiriça com o Vietnã, e Taiwan. São territórios chineses. Não há a menor dúvida quanto a isso, sabe? E aí estão lá os Estados Unidos criando o inferno. E os lacaios deles, né? Inventaram a tal de AUKUS. Tem a Austrália, Reino Unido envolvido também. Estão colocando o Japão para desestabilizar a China. Porque a questão é, eles não conseguem mais concorrer com a China, certo? Eles mesmos transferiram a capacidade produtiva deles para o território chinês, perderam as condições de competitividade e agora viram o tamanho da burrada que fizeram. Ontem eu expliquei isso. Eles acharam em algum momento que o capitalismo poderia sobreviver só na base da especulação, do financismo, sabe? Gerando moeda, dinheiro gerando dinheiro, sem necessidade de mercadoria. Então eles acharam que controlando os bancos, as seguradoras, as corporações imobiliárias, eles estavam controlando o dinheiro do mundo. E que podiam, graças a isso, transferir a produção para qualquer lugar. Porque isso acabaria que não fazia diferença. Só que não leram Marx, né? Marx fala muito pouco sobre socialismo, sobre comunismo. O que Marx fala e explica bem é sobre capitalismo. E quando você pratica um sistema, e não entende ele, aí as coisas dão ruim. Ué, o que é isso, meu Deus? Acho que eles estão cobrindo esses carros por causa da poeira, né? Eu acho que sim. Esse prédio está terminando, pelo menos essa parte mais alta. O anexo à esquerda ainda falta alguma coisa. Mas é demorado. Eu lembro quando eu voltei de Alto Rio Doce, voltei de Minas Gerais, isso há mais de 2 anos. Tava começando, né, assim, mas já tinha levantado alguns andares. Esse aqui eles não colocou protetor de... Eu acho que ele não, né? Enfim, a proteção de carros tem classe social. Voltando ao assunto, o que acontece é que o Ocidente, mais uma vez, está cometendo um equívoco muito perigoso. Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Vocês entenderam a situação? 50 dos fornecedores da Apple são empresas 100% chinesas, que usam tecnologia chinesa, equipamentos chineses, materiais chineses. Quer dizer que se a China encrespar, a Apple fica incapaz de produzir qualquer coisa. Eu vejo as notícias, a Apple vai transferir a produção para a Índia,
e não sei o que, vai pegar chips não sei da onde, Taiwan, Japão e não sei o que, como se fosse possível para essa companhia simplesmente se desfazer da China. Não é possível, certo? Simplesmente não é possível. A Apple não tem a opção de abandonar a China, que 50 dos componentes vitais são feitos exatamente lá. E quem vai substituir? Quem vai fazer essa produção? E olha que eu estou falando 50 dos feitos exclusivamente por companhias chinesas com tecnologia chinesa. Vocês viram que no geral a maior parte são de empresas instaladas na China. E empresas instaladas na China, queiram ou não, gostem ou não os Estados Unidos e o Ocidente, tem que obedecer à lei chinesa. Então a Apple só existe porque a República Popular da China permite. E a mesma coisa acontece com praticamente todas as companhias ocidentais que transferiram suas fábricas para a China. Elas descuidaram tanto do investimento em bens de capital, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que se tornaram completamente dependentes da China. Então o Ocidente está cheio de não sei o que, mas na verdade, gente, é um ratinho arrepiado, é um rato sujo arrepiado. E parece que eles não estão compreendendo isso. As consequências de você não compreender isso, que é básico, serão brutais. A China está fazendo duas coisas. Ela está se livrando, ela não está agindo como os Estados Unidos, decretando sanções e boicotes, não. Ela está simplesmente vendendo título da dívida americana em quantidades enormes. Esse ano já passou de 60 bilhões de dólares em títulos. Está se desfazendo de títulos da dívida dos Estados Unidos. Isso faz duas coisas. Diminui o valor desses títulos, que tem mais gente vendendo que comprando, o que é péssimo para os Estados Unidos. Eles vão ter que vender mais títulos para conseguir mais dinheiro, não vai poder aumentar o preço deles. E ao mesmo tempo aumenta enormemente a liquidez do dólar, o que é um problema, porque gera inflação. Só que dessa vez a tendência é gerar inflação internacional, ou seja, os Estados Unidos perderem a capacidade de competir, porque o dólar vai, se desvalorizar. E como eles dependem brutalmente de importação, o que eles vão fazer? Mas, e do ponto de vista militar, geopolítico, observe esse mapa. Os alvos, no caso, no sentido de os pontos nevrálgicos mais importantes da China, estão à direita da linha Heihe-Tongchong, certo? Estão a leste, ao longo da planície litorânea e da planície chinesa, no baixo curso dos rios amarelo, vermelho e azul, Xinjiang, Yangtze e Huanghe. É nessa parte que a civilização chinesa historicamente se desenvolveu, que estão as maiores cidades, as maiores indústrias, a infraestrutura mais bem desenvolvida. Mas o que aconteceu? Ao longo das últimas décadas, a China investiu pesadamente em conectar o oeste com o leste. Então você tem, por exemplo, uma ferrovia que chega em Lhasa, capital de Xinjiang, certo? Ferrovia, uma obra da engenharia descomunal, em altitudes que chegam a 5.000 metros, fornece oxigênio para os passageiros, atravessa pântanos, desertos. Você tem ferrovias também que conectam o leste da China com Urumqi, em Xinjiang Uigur, e com a Ásia Central. Você tem toda uma rede de transporte, de energia, de desenvolvimento que conecta o oeste ao leste da China. Então essas regiões estão prosperando. Xinjiang é uma das províncias que mais cresce economicamente em toda a China. Xinjiang Uigur recebe investimentos muito altos. Nem Mongol a mesma coisa. Gansu igualmente. Então tem, no norte da Manchúria também tem sido feitos investimentos muito grandes no campo da desertificação, do que eles chamam de regreening, a desdesertificação, regreening. Então o alvo de sempre dos Estados Unidos, que eram minorias insatisfeitas, deixaram de existir. Então o que eles fazem? Eles pegam os dissidentes
é o tipo de prostituição mais bem pago. Dissidente é alguém que não quer se encaixar e conta com o dinheiro dos Estados Unidos, do Ocidente, para causar inferno no próprio país, certo? Quando você não consegue corromper a liderança, aqui no Brasil foi fácil, né? Aqui no Brasil foi fácil corromper a liderança, corromper a elite. Ela está disposta a se vender, ela é baratinha, ela é uma prostituta barata, perfeito? Para oprimir o próprio povo, roubar a própria nação. Aqui eles contaram com isso, corromper a direita brasileira, que é traidora, que é inútil, que é parasita e que está doidinha para servir os Estados Unidos, né? As últimas presidências, algumas das últimas presidências demonstraram isso de maneira cabal, só que na China não. Então, como eles não estão conseguindo mais causar inferno em Xinjiang, Uigur, eles resolveram causar inferno em Taiwan. Taiwan é a ilha, vocês estão vendo ela aí, uma pequena ilha mais ou menos, que é alguma coisa entre Sergipe e Alagoas, né? Com uma população de uns 20 e poucos milhões de habitantes, que era muito mais rica do que a China no passado, só que hoje a China é muito mais rica do que ela. E recentemente a China cercou Taiwan num exercício militar, basicamente para mostrar que pode. A parte da população taiwanesa resolveu votar num imbecil independentista, certo? O que a China fez? Falou, vocês querem brincar disso? Cercou completamente a ilha. Falou, agora imagina se a gente estivesse falando sério. Vocês acham realmente que os Estados Unidos navegariam 10 mil quilômetros e viriam aqui nos enfrentar? É óbvio que eles nem conseguem. Então o que eles estão fazendo? Estão colocando as Filipinas, estão colocando o Japão, a parte da península ocupada pelos Estados Unidos, né, a parte sul da península coreana, para criar apoio para a dissensão patrocinada pelos Estados Unidos. Vai dar certo? É claro que não. Deixa eu explicar por que não vai dar certo. Como eu falei ontem, falei assim ontem, historicamente os Estados Unidos, eles têm usado pequenos países para fustigar países grandes, né? Isso tanto externos quanto internos, patrocinando movimento separatista, extremismo religioso. E são grandes para enfrentar países pequenos. Os Estados Unidos não fazem uma guerra de verdade desde a Segunda Guerra Mundial, que enfrentam um país do mesmo porte que eles. Por muito tempo a Ásia, principalmente Rússia e China, apesar de fustigado, tem reagido com extrema paciência diante dessas atitudes dos Estados Unidos. Patrocinar separatista, patrocinar radical, patrocinar fundamentalista, patrocinar quinta colunista, patrocinar movimentos religiosos histéricos, certo? E a China e a Rússia têm ficado calada, lidando da sua própria maneira com essas provocações. Só que agora, e é isso que os Estados Unidos não estão conseguindo entender, que a Alemanha não está entendendo, que a França não está entendendo, que a Itália não está entendendo, que a Polônia não está entendendo, que o Reino Unido, sobretudo, não está entendendo, é que agora eles perderam a paciência. Tanto a Rússia quanto a China tiraram as luvas. Delicadamente, a Índia também tirou as luvas. A Índia é o país que mais tem avançado desses não sancionados, é o que mais tem avançado na desdolarização. Mas vamos falar especificamente de China e Rússia. Eles tiraram as luvas. Se os Estados Unidos querem causar encrenque, que é guerra, eles vão ter guerra. Eles vão ter a guerra que eles estão procurando. É o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Repare que desde que o novo mandato do presidente Vladimir começou, digamos assim, que a ofensividade aumentou muito. É nítido que a Rússia perdeu qualquer paciência. O número de pessoas desvividas, que ficava na faixa de 400 a 500 por dia, aumentou para 1.500, 2.000 por dia. É o que estão perdendo, porque a Rússia agora perdeu qualquer misericórdia, qualquer piedade. Está descendo a lenha, descendo a ripa. E já deixou claro, e é bom o Ocidente não duvidar, que se eles atacar território russo com arma ocidental, a Rússia vai responder no Ocidente, não vai responder na Ucrânia não, vai responder no Ocidente. E os ingleses não estão acreditando, os franceses não estão acreditando, os americanos não estão acreditando, os alemães não estão acreditando. Estão pagando para ver. Se acontecer, ou quando acontecer, considerando que são imbecis, eles vão ter uma surpresa muito desagradável. Como o próprio Putin disse, eles não vão nem ver, porque eles acreditam que aqueles trambolhos nucleares da década de 50, 70, eles conseguem ameaçar a Rússia
que ainda existe a mútua destruição assegurada. Ainda tem muito mané que acredita nessa porcaria, né? Que um ataque nuclear destruir os dois lados. Não destrói os dois lados, gente. É só um lado que vai ser destruído. É o muito inferior tecnologicamente. Esse ponto tem que ficar muito claro. E parece que eles não entenderam isso. E a China? Bom, a China mostrou que pode cercar Taiwan com extrema facilidade. Com muita facilidade. Ela pode sancionar a ilha, claro. Ela pode boicotar a ilha, cercar a ilha, impedir as coisas de chegar. Eu duvido que ela faça como o Estado legítimo, Israel está fazendo com a Palestina. Deixar isso com fome e sede. Ela não vai fazer uma coisa dessa porque são os chineses. Então, por estranho que pareça, sai mais barato, em vez de fazer um boicote, um cerco econômico, Taiwan, invadir a ilha. É mais rápido, termina logo com isso de uma vez. A China tem a marinha mais poderosa do mundo, a maior marinha do mundo. A China tem o maior exército do mundo. Para que ela tem que ficar aguentando desaforo dos Estados Unidos, ou de aliados dos Estados Unidos, ou de inimigos históricos da China? Como, por exemplo, o Japão. Ela não tem. E deixou claro que não só não tem, como não está disposto a aguentar. A China está preparando o próprio país para a guerra, o próprio povo para aceitar a realidade da guerra. Deixa eu mostrar para vocês. Assim como o presidente Vladimir esperou pacientemente, eleição após eleição, para construir um consenso sobre a necessidade de enfrentar o Ocidente no campo de batalha, a ponto de que os russos hoje, o cidadão russo, não é que o cidadão aceita a guerra contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, contra a Europa. O cidadão russo está praticamente exigindo que a Rússia ponha fim a esse inferno. Da mesma forma, o presidente camarada Xi Jinping está agindo para preparar o povo chinês espiritualmente para a guerra. O povo chinês está preparado para a guerra. O povo chinês aceita a guerra. O povo chinês já está desejando a guerra. Porque os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa decadente, atrasada, que perdeu a corrida tecnológica, que perdeu a corrida econômica, que perdeu a corrida militar, que perdeu a corrida civilizacional, simplesmente não está aceitando que o tempo dela já era, que ela não pode fazer o que fez por 600 anos mais: roubar, escravizar, oprimir e, mais recentemente, causar inferno, causar dissensão, separação, encher o mundo de wokeísmo, de identitarismo, sabe? Separar as pessoas, fazer as pessoas terem ódio delas mesmas e do irmão. A China não está disposta a ficar apenas olhando isso acontecer, a apenas falar: não, não faça isso, Ocidente, deixa de ser hipócrita. A China está realmente disposta a ir para a guerra. E na guerra, um paizinho, um conjunto de paizinhos, porque é isso que os Estados Unidos se tornaram, um paizinho, que a Alemanha se tornou um paiseco, que o Reino Unido, cujo exército cabe no estádio de Wembley, é desarmado, mal preparado, tosco, se tornou um micro-paiseco. Esses paisecos, sem base industrial, tecnológica, militar, não conseguem enfrentar um país do tamanho do poder da China. E como eles não estão entendendo isso num campo teórico, eu acho que eles vão aprender na prática. Na verdade, honestamente, eu até torço para isso. Tenha um bom dia.